Salve, salve, galerinha! Beleza? Vamos continuar o nosso curso aqui de Física Básica. A gente vai conversar agora, mais uma vez, na aula de número 42, sobre campo elétrico. Na aula de número 41, a gente conversou sobre campo elétrico, na parte da noção do campo elétrico, falamos sobre a equação do campo elétrico, uma que está relacionada com a carga geradora e a outra equação que está relacionada com a força elétrica. Mas a gente deixou de lado uma coisa importante no campo elétrico, que é a sua representação vetorial. E aí, por se tratar de um curso de física básica, a gente vai deixar de lado alguns caprichos, tá? Como, por exemplo, provar por que tal coisa é assim. Eu acho mais interessante a gente dar um caminho para que você não erre isso na hora de uma prova. Então, o vetor campo elétrico, ele tem uma representação diferente para a carga positiva e para a carga negativa. Você vai entender como se fosse assim. Faz de conta que alguém acordou um dia, que não foi o caso, um físico acordou um dia e disse, bom, eu vou agora criar uma representação para o vetor campo elétrico. Beleza, pronto. Não foi assim. Tem um estudo matemático por trás, mas eu acho que não vale a pena nesse instante a gente conversar sobre isso. Então vamos imaginar uma carguinha positiva aqui, que eu queira representar nesse ponto aqui. Isso é um ponto. O campo elétrico dessa carga. A gente já sabe como calcular esse campo, tá? Como se representar esse campo elétrico. Você vai fazer assim, receitinha de bolo. Você traça uma linhazinha pontilhada e desenha uma seta. No sentido que seja divergente em relação ao campo, que esteja saindo do campo. Então, dessa forma, você vai representar o campo elétrico nesse ponto aqui. Alguns livros chamam de campo de afastamento, eu gosto de chamar de campo divergente, mas você pode chamar de campo de afastamento. Eu não gosto. Prof, então quer dizer que se tu fosse representar o campo elétrico num ponto aqui embaixo, pronto. Imagine que eu queira agora saber o campo elétrico aqui. Aí eu represento assim. Vou chamar esse campo de E2 e o campo de cima de E1. Sempre, né, prof? Sempre. Sempre o campo elétrico de uma carga positiva será representado dessa maneira. Sempre. Qualquer ponto que você for representar o campo elétrico de uma carga positiva, você faz assim. Repito, tem uma explicação matemática por trás, analítica, vetorial. Não é legal, nesse instante, você pegar essa forma. É mais interessante você aprender isso daqui. Prof, quando for de uma carguinha, prof, negativa, bom, aí você já deve estar imaginando como vai ser. Tá? Quando for de uma carguinha negativa, você representa assim, vamos botar uma carguinha negativa aqui, eu quero representar o campo dela nesse ponto aqui. Aí o que é que eu faço? Em vez de ser um vetor que se afasta da carga, você vai desenhar um vetor que vai de encontro à carga. Então, nesse ponto, o campo elétrico criado por essa carguinha negativa é assim. Se fosse num ponto aqui, seria assim. É o chamado campo divergente. E esse aqui é o campo convergente. Ou de aproximação. Beleza? Campo convergente ou campo de aproximação.
Prof, e quando tiverem cargas positivas e negativas no mesmo lugar? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma carguinha positiva. E aqui uma carguinha negativa. Bom, o campo, as linhas de força saem dele, no outro chegam a ele. Então, como é que você vai desenhar? Você vai desenhar algo assim, ó. Prof. É como se fosse um campo resultante. É. Aqui, ó. Ah, prof, que legal. Eu já vi essas figurinhas na internet. Pois é. Seria assim, desenhado dessa forma. Duas carguinhas positivas. Tá certo? Duas carguinhas, uma positiva e uma negativa. O interessante é que se eu colocar mais linhas saindo aqui do que estão chegando do outro lado, significa que em módulo essa carga positiva é maior do que a carga negativa. Isso que é interessante. Prof, se fosse duas positivas, por exemplo, prof, aí, ó, não podia chegar a linha em ninguém, tá? Aí ficaria assim, ó. Óbvio que eu não vou conseguir fazer com perfeição, mas dá para a gente brincar e desenhar aqui. Duas carguinhas positivas ficaria assim, ó. Essas linhas não iriam se tocar e iriam ficar assim. Somente saindo delas. Ó. Tá vendo? Somente campo saindo. Repito, isso tem uma explicação por trás do porquê ser assim. Não vale a pena você estar pegando o básico do básico só para te dar condições de tu resolver as questões, principalmente do Enem ou daquela prova da escola ou daquela faculdade que não tem uma prova de física tão super complicada como o ITA, IME, aquelas coisas mais básicas, aquelas provas mais beabá, que são várias no país, que são assim, e às vezes você erra essas questões porque nem o básico você sabe. Então a gente está tentando te preparar para esse básico. Tá bom? Beleza? Então, ó, grande beijo. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Não deixa de assistir toda a nossa playlist de Física Básica, que tal? Show de bola. Tchau, tchau.